Olá! Está começando mais um programa Pelos Caminhos da Fé. E hoje nós vamos conhecer um lugar que nos reserva lindas histórias de fé e doação. Eu estou falando do Hospital Madre Teresa em Belo Horizonte, que faz parte do Instituto das Pequenas Missionárias de Maria Imaculada. E neste hospital, que recebe o nome da fundadora, nós descobrimos um tesouro riquíssimo, o Memorial de Madre Teresa. E eu estou aqui com a irmã Simone, que é diretora do hospital e vai nos levar para conhecer o memorial. Vamos lá, irmã? Vamos sim. Vem com a gente. E aqui do memorial, nós vamos conhecer a origem de tudo. Irmã Simone, como foi o começo aqui do Instituto das Pequenas Missionárias? Bom, a congregação começou há muitos anos atrás, né? Eu creio que tudo começa assim no plano de Deus, é claro, no pensamento de Deus. Em 1901 nasceu a Madre Maria Teresa de Jesus Eucarístico, paulistana, nasceu em São Paulo, na capital de São Paulo. Ela desde muito cedo, desde tenra idade, ela via nela, no coração dela, um desejo de consagração a Deus na vida religiosa. O primeiro pensamento da Madre Teresa sempre foi ser religiosa contemplativa, religiosa de clausura. Só que quando ela acabou o curso de magistério, ela se formou na Escola Caetano de Campos, uma escola muito famosa na época. Assim que ela concluiu o magistério, que ela começaria a lecionar, ela foi acometida pela tuberculose. A tuberculose, na década de 20, era uma doença assim, que dizimava a população, que de fato matava. Ter tuberculose era uma chaga, o doente ficava realmente muito estigmatizado, era um doente que era separado da sociedade. Quando ela contraiu a tuberculose, os sonhos dela caíram por terra, porque as congregações, principalmente o Carmelo, não recebia vocações que tinham a doença, porque a vida da Carmelita é uma vida muito austera. Então, como que uma pessoa doente, uma pessoa assim, tuberculosa, ia conseguir viver aquela vida de penitência, de austeridade? Ela começou a se tratar e, ao mesmo tempo, ela viu que ela não ficou olhando só para si, né? Ela não ficou olhando para ela mesma, ela começou a olhar o entorno. E ela viu que os doentes, eles estavam abandonados, eles estavam largados. A situação era bastante triste, porque as pessoas, a única forma de se salvar da tuberculose era a reclusão nessas pensões. O tratamento era à base de repouso e à base de alimentação. Muitos eram pobres, então eles não tinham condição de pagar as pensões. Eles ficavam meio que agrupados em tubúrios, jogados pela rua. Ela começou a perceber que ela estava ali numa casa alugada com a mãe, mas que o entorno havia muita pobreza, pobreza material, pobreza moral. As pessoas achavam que elas iam morrer, então elas pensavam, bom, então vamos viver o resto de vida que a gente tem, e sobretudo uma pobreza espiritual, né? Essa desesperança, uma certa, às vezes até revolta com Deus, porque era uma situação de abandono, aquela situação de ter sido abandonado por todo mundo ali. Então o que ela podia fazer naquele primeiro momento? Ela podia visitar, ela podia levar um bom livro, ela podia preparar um doente para uma confissão. E foi assim que ela começou o trabalho dela, despretensiosamente, fazendo um apostolado. Logo se juntaram outras jovens que tinham o mesmo anseio, vem mais uma, vem mais outra, e começaram esse trabalho assim, dando essa atenção para o doente. Nessa época, Dom Epaminondas, ele era na ocasião o bispo de Taubaté. Ele ficou sabendo do trabalho da Madre Teresa, do trabalho da jovem Dulce, porque o nome civil da Madre Teresa é Dulce Rodrigues dos Santos. Quando ela professou, quando ela começou esse caminho de vida religiosa, foi que ela mudou de nome. E quem deu esse nome novo para ela foi Dom Epaminondas. Então ela passou a se chamar Madre Maria Teresa de Jesus Eucarístico. Mas quando Dom Epaminondas a chamou, ainda era jovem Dulce, apenas leiga. Apenas leiga. E aí ele disse para ela assim, olha, vamos rezar para ver se é essa a vontade de Deus. A senhora, então, volte para sua casa e escreva para mim o que a senhora pensa a respeito da congregação.
Então a madre foi diante do Santíssimo, diante de um altar, que hoje a gente conserva esse altar na Casa Geral da Congregação em São José dos Campos, e ela escreveu o primeiro pensamento. Isso que vocês encontram aqui, à nossa direita, né, que está ampliado, é a letra dela, é a original do primeiro pensamento. Ali ela vai delineando o que seria o Instituto, o que ela pensa. E é interessante que ela coloca não só o trabalho em si, o trabalho com o doente, mas ela começa solidificando, fundamentando com a espiritualidade. A espiritualidade da congregação é uma espiritualidade eucarística. E já nesse primeiro pensamento ela deixa isso claro, né? Então, uma guarda de amor em torno do Santíssimo Sacramento. Esse alimento espiritual, essa força mesmo para fazermos o trabalho junto ao enfermo, ao doente, ao pobre, ao mais desamparado, ao de mais humilde condição e principalmente junto ao que sofria de tuberculose. E logo se juntam a ela outras 4 jovens. A gente tem a foto das 5 primeirinhas, que a gente chama, foram as 5 primeiras que receberão o hábito, né? E elas começam esse grupinho primeiro fazendo um pensionato para moças. E nesse período, o Carmelo de Mogi das Cruzes, que é onde ela queria entrar como carmelita, manda chamá-la e diz que a aceitaria, embora ela tivesse tido tuberculose, o que era uma coisa muito rara. A gente vê que realmente as carmelitas reconheceram assim o valor da Madre Teresa, né? As irmãs relatam, né, que às vezes chegava um doente, ela dava o próprio leito dela, ia para outra. Chegava outra, ela dava outra. Teve uma ocasião que ela foi dormir lá no dormitório das postulantes, no meio das postulantes, porque ela foi cedendo, né? Então ela cedia quarto, ela cedia travesseiro. E assim, uma característica muito forte dela era mesmo a oração. A oração a Jesus Eucarístico, né? Hoje nós temos fundações em São Paulo, em Santa Catarina, no Distrito Federal, fora do Brasil nós temos na Itália, na África, em Portugal, no Rio de Janeiro também nós temos fundação. Então o Instituto está espalhado em diversos lugares. Nós temos 7 hospitais, se eu não me engano, são 5 asilos, 2 creches, uma escola rural, sempre voltada para esse público mais pobre. E enquanto a irmã Simone falava sobre Madre Teresa, eu me recordei do Monsenhor Jonas Abib, que também teve tuberculose e precisou se tratar. E o interessante é que, na época, a congregação é que cuidava do sanatório onde o Padre Jonas se tratou. Então ele foi tratado lá no sanatório que as irmãs trabalhavam. Inclusive, ainda tem umas 2 irmãs que são vivas desse período, que cuidaram dele mesmo e que se orgulham muito, né, de dizer que cuidaram do Padre Jonas. E sempre achei o Padre Jonas muito delicado, muito atencioso com essas irmãs, porque sempre que elas estão em algum evento, seja o evento que for, a magnitude que for o evento, ele faz questão de destacá-las, de dar uma benção para elas, e elas ficam assim muito contentes mesmo, né, de terem tido assim essa alegria, essa honra de cuidar de uma pessoa tão santa, tão dedicada a Deus, tão significativa para a igreja como o Padre Jonas Abib. Após conhecermos a história da Madre Teresa, fomos visitar as instalações do hospital. Hoje podemos vê-lo todo equipado com a mais alta tecnologia, servindo até mesmo de modelo em técnicas de tratamento para outras instituições. Mas nem sempre a história do hospital foi assim. E a linha do tempo deste hospital revela uma história de grandes superações e crescimento. E quem vai contar os detalhes dessa história pra gente é a vice-diretora aqui do hospital, Irmã Marilúcia. Irmã, conta pra gente como que foi o início de tudo aqui no Madre Teresa. O Madre Teresa começou em 1949, onde a Dom Cabral, que era então o arcebispo, né, de Belo Horizonte, pediu então que ela viesse para conhecer o sanatório aqui, né, hoje o Madre Teresa, que na época então era o sanatório Morro das Pedras, né? E ela veio, a Madre Teresa veio com as irmãs, algumas irmãs, né, na época, para conhecer então o sanatório. E as irmãs, quando começaram a perceber também essa frieza, né, e essa dificuldade mesmo do administrar isso tudo, elas colocaram para a Madre, isso aqui nem de graça, né? Porque além, né, da dívida, não tem nada, né? É muito difícil conviver com isso tudo. A gente lendo os escritos, a crônica que foi feita na época, né, quando as irmãs vieram conhecer, elas diziam que
na cozinha não tinha panelas, né? Elas cozinhavam em latas, né, de tinta, porque não tinha, né? Não tinha nada, era muito pobre, né? Aqui, né, o que mais deu um olhar de assustador, né, no princípio, foi que ao chegar nas enfermarias, né, eram aqueles pavilhões enormes, né, muito grandes, com várias camas, e ali no meio daquele pavilhão, daquele quarto, encontrava-se gato, cachorro, né, pato, galinha, né, porque era tudo isso que os tuberculosos tinham. E aí elas continuaram caminhando pelo sanatório, quando de repente elas depararam um espaço muito pequeno e uma luz, né, vermelha acesa. A madre adentrou e viu que era uma capela, que era Jesus Eucarístico. Então a madre, olhando para elas, falou: olha, se ele está aqui, nós também podemos ficar. E desde então, as irmãs aceitaram vir para cá, juntamente com a madre na época, né? E ficaram aqui para cuidar dos tuberculosos, né? O tempo foi passando, né? A gente percebe isso nos escritos, né? A alegria que existia no ambiente era muito grande, né? Que a madre sempre dizia nos escritos, né? Ela sempre tem muito para a gente ainda nos dias de hoje, que o ambiente hospitalar não deve ser um lugar frio, né, um lar triste, e sim os que aqui adentro, eles devem se sentir numa casa de família. Quando então, em 1983, nessa época, né, no ano de 80, a tuberculose já não era mais tratada em sanatório. E aí ficou aquele questionamento: para onde as irmãs iriam agora? Né? O que fazer? Foi então quando a congregação então decidiu que o sanatório, ele se tornaria um hospital. Não conseguiram um contrato na época para que viessem alguns atendimentos para cá. Então o primeiro atendimento do Hospital Madre Teresa aconteceu em junho de 83. Então, irmã, olhar para a história deste hospital, com tudo aquilo que vocês passaram e tiveram que enfrentar para ele ser o que é hoje, é possível dizer que ele é uma obra de Deus? Claro. Nós, em nenhum momento, conseguimos pensar uma coisa diferente disso, né? A gente vê que a todo momento, a todo instante, existe um olhar muito, né, carinhoso, muito terno, que caminha conosco. A gente fala que é a Eucaristia viva, né, no meio de nós. Hoje o hospital tem 1.300 colaboradores e 377 médicos. Atende diariamente a centenas de pessoas. É hospital referência em Minas Gerais e no Brasil, em tratamento pelo SUS, em neurologia, ortopedia e cardiologia. E nestes 30 anos de hospital, muitos profissionais já fizeram história. Eu estou aqui com o Dr. Roberto Marino, um dos mais antigos da casa. Doutor, como foi o início da sua trajetória aqui no hospital? Eu me formei em medicina na Universidade Federal do Espírito Santo em 1972 e fui para São Paulo, onde fiz minha pós-graduação durante alguns anos na equipe do Dr. Adib Jatene. Na época, as maiores equipes eram o Dr. Zervini e o Dr. Adib Jatene. Eu trabalhei alguns anos com ele. Quando eu vim para Belo Horizonte, final da década de 70, nós procurávamos implantar aqui um instituto de cardiologia, um centro de cardiologia, nos moldes daqueles que nós tínhamos feito pós-graduação em São Paulo e estavam tendo dificuldades. Quando o Hospital Madre Teresa, das Irmãs, vinha como hospital geral, já funcionando há algum tempo, mas procurando um caminho mais focado no seu planejamento, e naquela época, então, nós tivemos a oportunidade de iniciarmos nossos contatos aqui com as irmãs em 1982 para 83, quando a gente começou as atividades e transformando aqui no hospital que vocês veem hoje com uma parte de planejamento, focando mais em algumas especialidades. Na época foi o Centro de Cardiologia, que nós denominamos Instituto de Cardiologia, que nós implantamos aqui com o apoio das irmãs, e de lá para cá fomos desenvolvendo várias frentes de trabalho, desenvolvendo a especialidade de cardiologia, de cirurgia cardiovascular e transformando o hospital numa referência
em Belo Horizonte, a nível de Minas Gerais, eu diria nacional e até internacional, com algumas atividades que a gente desenvolve aqui. Tem alguma história que marcou o senhor nesse tempo, desde que o senhor entrou aqui no hospital, até hoje enquanto profissional? Olha, de história médica são N histórias médicas, né, de trabalhar, mas eu acho que o que é mais relevante para a gente, que é o que a gente faz com as pessoas que têm um poder aquisitivo alto, como as pessoas que têm convênios melhores, a gente também trabalha com a área de SUS, que é a área da filantropia do hospital, e eu diria que é a área onde eu gostaria de poder trabalhar se pudesse ficar só lá, que é onde tem ali os médicos especializando e os pacientes mais carentes, que é onde a gente realmente pode ajudar, porque primeiro que as patologias são muito graves, e depois quando o indivíduo tem acesso a um hospital desse, e ele é tão gratificado, ele se sente tão feliz por estar aqui, que a gente sente que realmente você tem a essência da medicina no contato com essas pessoas, né? Além do atendimento médico de qualidade, o paciente recebe ajuda espiritual por meio dos anjos da Pastoral da Saúde. Gente, agora nós estamos aqui na Capela de Santa Terezinha com a irmã Gerolisa. Ela que é responsável pela Pastoral da Saúde aqui no hospital. Irmã, conta pra gente como que é feito o trabalho da pastoral aqui com os enfermos. São 42 pessoas, né, que trabalham aqui no hospital. Eles assim vêm de segunda a sábado. Sempre assim, vem dois, né, de dois em dois. Eles vão até a salinha. Lá no terceiro andar existe a salinha da Pastoral da Saúde. Então, antes de aproximar da salinha, tem um lavatório lá, eles entram, lavam as mãos, depois já entram para a sala. E aí, como que é feita essa visita? Eles batem na porta, perguntam se a pessoa quer ou já tem um pré-agendamento? Primeira coisa, pergunta, né? Se apresentam, identifica quem são eles, né? É da Pastoral da Saúde, e fala que vem fazer uma visitinha e fazer uma oração com eles. Aí os pacientes, né, geralmente aceitam e gostam muito mesmo, né? Que é um apoio assim, espiritual muito importante para os doentes nesse momento, né? Eles assim precisam muito mesmo. E depois assim a pessoa quando está doente já torna-se muito limitada, muito dependente, né? Então eu acho que a visita da Pastoral da Saúde aqui no hospital é muito importante. E agora que a gente conheceu o trabalho da pastoral, queria fazer uma perguntinha para a irmã. Tem alguma equipe que está lá agora atendendo os pacientes, visitando da pastoral? Na salinha, inclusive, como eu falei que a Canção Nova viria aqui hoje, eles estão na salinha aguardando vocês lá. Nossa, então nós podemos conhecer? Vamos lá então, vem com a gente. E ninguém melhor para nos contar como é ser cuidado no Hospital Madre Teresa do que os próprios pacientes. Aqui, todos são tratados com igualdade, seja SUS ou particular, seja rico ou pobre, seja leigo ou sacerdote. E em uma das visitas aqui no Hospital Madre Teresa, eu encontrei um paciente sacerdote, o Padre Célio, que sofreu um infarto neste final de semana, não é isso, padre? Sim, foi no final de semana, trabalhei normalmente, com dor, né, do lado esquerdo, chegando pelo braço, e celebrei a Eucaristia sábado, domingo, e na segunda-feira procurei o hospital para uma rotina, né, de exames, e aí me deparei com um infarto. Padre, e aqui no hospital, conta pra gente como que está sendo o acolhimento das irmãs, a visita, o senhor recebe Eucaristia diária, como que é para o senhor? Sim, aqui no hospital foi uma grande acolhida, né, até a gente quando se depara com uma enfermidade diante de uma acolhida bonita, recebendo a Eucaristia da mão das irmãs, a unção dos enfermos das mãos do bispo, o Dom Geraldo, a gente usa aquela palavra de Jesus, nenhuma folha cai de uma árvore sendo que Deus não queira, né? É um momento de Deus. Talvez seja o momento mais difícil da minha vida, onde vem mexer no meu coração, né? E o coração é o centro da pessoa, mas é o momento mais bonito também, né? Porque sinto a presença de Deus aqui, né? Através das pessoas, da minha família, minha mãe, meus irmãos, o carinho, né? Da igreja, do bispo que já entrou em contato, o vigário episcopal, do vigário forâneo, ou seja, da fraternidade presbiteral também, e da oração da igreja como consolo e conforto para dizer, vocês não estão só, eu estarei sempre convosco.
Dona Emília está como paciente do Madre Teresa, mas já frequentava as missas na Capela Santa Terezinha do hospital há muitos anos. Dona de uma conversa encantadora, ela nos contou um pouco sobre sua experiência no Madre Teresa e sua alegria de conviver com as irmãs. Eu senti uma graça isso, porque ficar na junto dessas irmãs, criaturas tão generosas, né? Que me ajudaram tanto, as que passaram por aqui, né? Os médicos são muito bons também. Agora as irmãs têm um carinho com a Eucaristia e com Nossa Senhora, que é uma coisa. Você pode dizer que esses dias aqui no hospital é também uma grande experiência de fé? Nossa, mãe, e uma Semana Santa que eu passei aqui, Quinta-feira Santa, operada aqui no hospital, e eu fiquei logo no apartamento em cima da capela. Mas era tão linda a celebração que eu dizia assim, vou falar para a enfermeira, me põe numa cadeira de roda e me leva para lá. E lindo demais, as irmãs com todo carinho, as irmãs aqui um carinho que vocês precisam ver, não é de agora não. Essas são novatas, mas já estão também todas do meu coração, viu? E tem a irmã Mariluz, que é do meu tempo aqui, quando eu ficava aqui. Eu digo meu tempo, não no hospital, né? Mas frequentando aí. Então eu recomendo Madre Teresa para todo mundo. Então, assim, olha, não troco Madre Teresa para o hospital nenhum. Uma coisa que eu soube aqui, que até as irmãs me contaram, é que o clima do hospital, as irmãs tentam fazer um clima de casa, como se deixar o paciente à vontade. A senhora consegue sentir? Minha filha concorda perfeitamente, né? Até essas flores, a gente chega no hospital, né? Não parece hospital. As carinhas alegres, né? As irmãs todas. Hoje tem mais poucas irmãs, né? Porque antigamente acho que tinha mais. Ou então é o hospital que cresceu muito, né? Deve ser isso. Muitas foram para águas mais profundas, né? Então é isso aí. Mas o hospital, vocês podem saber que aqui é um pedacinho já um caminho do céu. Gente, confesso para vocês uma coisa, eu fiquei realmente emocionada e saio daqui do Madre Teresa edificada com tantas histórias lindas que eu encontrei aqui neste hospital. Mas o nosso programa vai chegando ao fim. Fique com Deus e até o próximo encontro.